Bom, Diogo, agora a gente conversa sobre uma daquelas histórias do mundo da tecnologia que é difícil de entrar na cabeça. A Meta criou um sistema em que ela investiu bilhões de dólares e está oferecendo de graça para pessoas que podem usar o mesmo sistema das concorrentes que, na verdade, vendem esse sistema. Deu tilt aqui, cara. Difícil entender. Você tá falando do Llama Eu tô 3.1. falando do Llama 3.1. Então vamos lá, vamos entender o que é o O que é o Llama. Llama 3.1? O Llama é uma inteligência artificial, é um modelo de linguagem, é um linguajão. É o linguajão, modelão. É o nosso modelão, que foi treinado, desenvolvido pela Meta. E hoje, essa versão nova, mais recente, que é o Llama 3.1, é um modelo bastante robusto, que compete ali de pau a pau com a última versão do GPT-4, né, que é o GPT-4o. Que é feito pela OpenAI, que é feito pela OpenAI, que é o modelo proprietário, certo? Então, se quer usar, você pode usar algumas versões no chat, certo? Se você quiser a versão mais sofisticada, você tem que pagar a assinatura. Agora, se você é uma empresa e quiser usar a API, né, que é você conectar seu sistema a essa inteligência artificial, você paga. Não tem jeito. E a Meta, então, tem o Llama. E o mais interessante é que isso tá open source. Open source. Tá de forma aberta. Nesse programa a gente já falou de Wicked Problem, agora a gente está falando de open source. Open source, que na verdade é a ideia do código aberto. Então você cria algo, né, e disponibiliza para que outras pessoas possam utilizar. Então o que a Meta fez? Ela construiu, né, esse modelo, ela treinou esse modelo, um modelo gigantesco, assim, que consumiu uma quantidade absurda de recursos, né? Então se fala que foi necessário para treinar o Llama 3.1, isso são algumas especulações porque não tem nenhum dado oficial, aproximadamente 16 mil GPUs, né, H100 da NVIDIA, que é uma das mais sofisticadas. Então teve um custo de milhões de dólares. E a pergunta é, por que dar de graça? Exato. Né? Porque o que a Meta espera é fortalecer um ecossistema de inteligência artificial. Porque ao mesmo tempo que ela quer incorporar nos seus modelos isso, dentro dos seus serviços, né? Então do AI da Meta, que a gente já conversou aqui no Deu Tilt, ela quer fortalecer o ecossistema de uso de inteligência artificial de outras empresas usando, ficar dependente da sua própria arquitetura. Porque se mais pessoas estão usando, o próprio modelo de código aberto ganha força. Então, como já diziam, né, os economistas, não existe almoço grátis. Exato. Né? Então, ela dá porque ela espera que isso vire, por exemplo, um padrão da indústria e que isso leve até uma dependência da própria tecnologia. Tem uma coisa curiosa, Elton, de falar, é que esse open source da Meta não é tão open assim. Peraí. O outro open source que eu conheço é o Linux. Não é o Linux da inteligência artificial? Não é o Linux da inteligência artificial. Porque o Linux, o que acontece? É disponibilizado o código-fonte, certo? Então você consegue pegar, criar sua própria distribuição, aí outra pessoa vem, pega, etc. Beleza? Beleza. O que acontece é que também tem as licenças, né, específicas. Uma crítica que se tem à Meta é que ela não usa nenhuma licença aberta. Não é a licença Apache, não é a licença GPL, né? Não é nada disso. Ela tem uma licença própria. E mais do que isso, ela disponibiliza, e agora vem entrar numa parte que talvez fique um pouquinho complicada. Não é o código-fonte em si. O que ela disponibiliza são os pesos da inteligência artificial. Pergunta, que porra esses pesos? Que porra são esses pesos? Porque é a pergunta que todo mundo faz, assim. Porque se fala muito, na verdade, a Meta, ela não é open source, ela é open weights, né? Que são pesos abertos. Vamos entender isso. Quando a gente está falando de esses modelos de IA e tal, a gente está falando de rede neural. E essa rede neural acaba sendo como se fossem neurônios conectados. Então, conforme você vai treinando, ela vai se reconfigurando esses parâmetros, né? Que são os pezinhos de conexão entre os modelos, tá? Então, o aprendizado da inteligência artificial está nesses pesos. Então, o que a Meta fez, ela treinou, e aí, a hora que ela chegou no modelo final, ela falou, tá aqui o modelo pronto. Tá aqui o modelo pré-treinado para você utilizar.
mas a gente não tem acesso, por exemplo, a quais são, por exemplo, os conjuntos de dados que foram utilizados. O que a gente tem acesso só aos pesos já treinados, que a gente consegue treinar com mais dados. Isso é super legal, super bacana. Mas, então quer dizer, ele é um open, mas ele é um open não tão open assim. Ele é um open com O minúsculo, talvez. Um aberto com A minúsculo ali. E não como A maiúsculo. Então ele não é o Linux da inteligência artificial. E tem uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Tem uma restrição da quantidade de usuários. Então, se você tiver uma aplicação, tudo bem que é um valor alto. Não lembro de cabeça, acho que são 700 milhões de usuários. Se você bater algo que seja superior a isso, aí você precisa conversar com o Zuckerberg para pedir uma licença adicional. Entendeu? Ou seja, tem sistemas que são open source e tem sistemas que são... Opa! É open, mas existem outras inteligências artificiais que são open. Sim. Né? Mas ainda assim, a pergunta sobre por que uma empresa chega a um sistema tão complexo, tão gabaritado e tão capaz e dá de graça... permanece aberta. Tem a possibilidade e tem a vontade da Meta tentar transformar isso num de uma padrão, filosofia também. Um padrão das inteligências artificiais, de alguma forma conquistar corações e almas dos desenvolvedores. Mas parece que ela está caminhando uma jornada que a gente já viu, né? Que é o das redes sociais. Muito se discutiu se a gente não está pagando nada, o produto, muito provavelmente somos nós. Quando ela dá esse produto de graça, parece que a gente está vendo essa história de novo. Mas, no fim das contas, o que ela está querendo é ganhar hegemonia diante dos seus concorrentes e, de alguma forma, minar um pouco da estratégia deles, né? Porque Google e OpenAI fornecem sistemas pagos, que você tem que ou assinar uma mensalidade ou pagar os tokens, que é uma coisa muito complicada de entender quando é que você usa o token ou não. Só que não tem nada disso quando você usa o Llama. E além disso, parece que reedita uma outra história que a gente já viu, que foi o Google fazendo quase a mesma coisa com a Microsoft. Eu não sei se você já estava nesse mundo aqui. Muito provavelmente estava, mas... No começo a gente usava o Word, tinha que instalar uma licença do Office, você tinha que pagar. Comprar o CDzinho. Comprar o CDzinho, instalar. Eu tinha o CD do Office 97 até esses dias, né? Acho que era Office 97. Ah, é? É uma relíquia, você tem que colocar num quadro. Ou era FIFA 97 também, se era o jogo, se era o Office. Mas quando surgiu o Google Docs, virou uma revolução, porque todo mundo podia ter as mesmas ou funcionalidades parecidas com o do Word sem ter que pagar. Bastava você entrar na internet. Essa era a nossa impressão. Mas quando esse sistema ficou robusto o suficiente para agregar outras funcionalidades, planilhas, geração de slides, o Google viu nisso uma oportunidade de negócio e começou a vender espaço para a gente armazenar tudo que a gente produzia lá. E hoje em dia é um negócio relevante para o Google, algo que nasceu puramente como um serviço gratuito que desafiava a alternativa paga de uma outra grande empresa. Eu fico me perguntando se, no futuro, a gente vai estar tão dependente do Llama que isso vai virar uma modalidade de negócios dentro da Meta, sabe? Acho que pode ser. Acho que é importante a gente enquadrar e fazer uma análise dos modelos de negócio. Eu acho que hoje, né, você tem as grandes empresas que estão desenvolvendo esses grandes modelos que o foco acaba sendo a inteligência artificial como serviço, como produto. Né? Então, a gente tem a OpenAI, né? O produto da OpenAI é a inteligência artificial, que ela vende, é o acesso a essa inteligência artificial. O Google tem uma série de produtos, mas quando a gente está falando de Gemini, uma boa parte também é a venda enterprise, né, de várias empresas usando o Google Gemini. A Meta não tem isso. A Meta não tem nuvem. A Meta não vende serviço enterprise, assim. Então, o que ela quer? Ela quer uma inteligência forte nos seus produtos, no IA da Meta, ou Meta AI, ou Chama Meta. Na Chama Meta. Chama Meta, como a gente colocou aqui. E se eles mudarem, a gente vai pedir... Tá registrado que a gente deu esse nome antes, hein? A gente vai cobrar royalties. Então, qual que é sacou a diferença, né? Acho que a gente concorda nisso. Então, ela lançando um produto open source, ela se vende com essa filosofia, né? De vamos fazer um código aberto. Ao mesmo tempo, o ecossistema começa a utilizar e
a partir dos erros e acertos de muitos clientes, muitos usuários usando o sistema, ele é melhorado, né, a partir de boas práticas, experiências boas, experiências ruins. Então você fortalece o ecossistema e, obviamente, você começa, se eu tenho uma alternativa aberta aqui, para que eu vou contratar esse serviço que é pago? Né? Se eu tenho essa alternativa aqui aberta e que eu posso melhorar com os meus dados, né, fazer fine tuning, que a gente chama, abre um outro caminho. Então, ao mesmo tempo que a Meta, como ela não vende esse serviço, não é o core business dela, nossa, hoje a gente está... Você está gastando, hein? Open source, Wicked Problems. Core business. Então, como não é o core business dela, ela consegue também ter uma estratégia de, com isso, começar a minar até os concorrentes. Eu imagino que no futuro serão esses dois modelos que vão competir um com o outro. E os desenvolvedores vão ter que observar, antes de tomar uma decisão de qual plataforma eles vão usar para desenvolver as suas aplicações, por qual caminho eles vão seguir. Não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de governança dos dados, modelo de negócio da própria fornecedora da ferramenta que eles estão usando. E tem críticas também. Tem críticas ao modelo open source, porque assim, muita gente não, algumas pessoas criticam, olhando muito para um espaço futuro, que é o risco da inteligência artificial. Né? Então falando, não, a inteligência artificial, a gente viu recentemente várias cartas pedindo para parar o desenvolvimento da inteligência artificial, todo esse rolê, né? E aí, esse pessoal que é muito mais relacionado ao AI Safety, que é essa parte de segurança da inteligência artificial, eles colocam que, por exemplo, produzir uma inteligência artificial que seja de código aberto é ruim, porque você vai estar empoderando uma quantidade enorme de pessoas que possam fazer o uso indevido disso. E que a melhor estratégia, então, era a inteligência artificial ficar restrita a pequenas empresas que vão controlar. Eu, particularmente, não compro essa ideia. Quem diria que a gente ia viver para ver um grupo de pessoas ligadas à tecnologia combater o código livre aberto como um problema de segurança? Né? Então, eu não compro essa ideia. Inclusive, a Meta ela é bastante cuidadosa, assim, de colocar os guardrails no modelo. Então, a hora que você faz, ele já vem com o modelo com guardrails. O que são esses guardrails? São esses são peitorais. São balizas que mostram se a aplicação, em algum momento, entregou uma resposta que não era satisfatória. São essas proteções, né? Exato. Essas proteções que, então, já vem, né? Então, a Meta é bastante cuidadosa em relação a isso. Então, é um movimento que está começando a acontecer. Então, outras startups estão surgindo. Então, tem uma chinesa, que é a 01.ai, que é do Kai-Fu Lee, que era o grande nome de inteligência artificial chinês. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso, né? Que é AI Superpowers. Fica a recomendação, não é dicas da semana ainda, mas fica a recomendação. Então, ele tem uma empresa de uma startup, que já arrecadou uma jorrada de dinheiro, e eles fazem um modelo de código aberto. E tem a grande aposta europeia, que é a Mistral. Sim. Né, que é a startup francesa, que também ela se baseia muito no código aberto. Então, eu aposto que muita coisa interessante vai surgir a partir também do movimento de código aberto. É claro que esses laboratórios muito avançados, como o do Google, OpenAI e outros, eles podem trazer as grandes próximas sacadas de inovação, de arquiteturas e tal. Mas aí depois da aplicação, o código aberto é uma realidade. Bom, a gente sempre soube que a inteligência artificial era inovadora, mas não que ela também iria inovar os modelos de negócio de quem faz inteligência artificial. Qual?